Mezaninos são tema de conversa hoje aqui no Espaço Urbano. Vamos te mostrar 2 exemplos lindos com características bem diferenciadas. Seguimos nesta sexta falando de obra de arte, uma opção linda e significativa para compor os seus ambientes e decorá-los. Te mostramos o trabalho de Alessandro Sensi. E para finalizar, um porão, uma espécie de porão que se transformou em outro tipo de ambiente. Está no ar Espaço Urbano. Boa noite, seja bem-vindo. Você já pensou em ter uma sacada dentro da sua própria casa? Pois é, mezaninos são assim. Um espaço no segundo andar com visão para o térreo. Nele podemos criar diversos ambientes, como sala de estar e TV. Entre as vantagens, maior circulação do ar dentro da residência. Na matéria de Ronaldo Hempel, você conhece 2 exemplos muito bacanas. Um mais tradicional e outro com características diferenciadas. Mezanino é um espaço possível de fazer em imóveis que tenham pé direito duplo, a distância entre o teto e o piso dobrada. Confere grandiosidade ao ambiente, integra a área íntima e social da casa. Esse espaço, em geral, ele confere muita riqueza ao ambiente porque ele permite, onde tem essa altura disponível, criar 2 espaços, um embaixo e um em cima, que é o mezanino. E nesse mezanino, ele dá um dinamismo, ele dá uma integração visual, ele aumenta algumas possibilidades de conforto ambiental, onde a pessoa pode, em determinado momento, acomodar-se no andar inferior ou superior. Ele vai ter uma área maior, um volume maior, cúbico, né, de ar, de troca, de coisa de calor. E aí, esse espaço, normalmente ele vai também poder assumir diferentes funções, porque ele está normalmente ligado à área íntima da casa, uma transição entre o íntimo e o social. Funciona como peça coringa na casa. Pode assumir diversas funções. Aqui o mezanino proporciona visão privilegiada da área social e também da parte externa do imóvel. Ele pode ser um estar íntimo, mais um ambiente do estar, né? Ele pode ser um estar íntimo mais reservado, ligado à área íntima da casa, os dormitórios, ou ele pode também assumir a função de office, né? Acomodar ali o seu computador, a sua janela para o mundo, né? Então ele é bem versátil, muitas vezes assumindo função múltipla, assim. Ele pode ser um pequeno ambiente de estar, que tem um sofá-cama que acomoda mais um hóspede e esse tipo de função. Além dele ser muito rico nessa questão plástica, assim, né? Que é um ambiente, um nível intermediário do pé direito, então ele gera visuais e linhas que dão uma riqueza muito grande ao espaço. Por ser um espaço amplo, há mais circulação de ar. Entre as principais vantagens do mezanino está o maior conforto térmico para toda a casa. Isso está mais ligado à questão do pé direito duplo, a questão de ter uma altura maior entre teto e piso, que normalmente confere ao ambiente um maior conforto ambiental, principalmente nas épocas de calor, né? Porque o calor sobe, então para quem está embaixo, esse espaço fica mais agradável. E no inverno, às vezes, se reverte. Lá embaixo é difícil de esquentar, então o ambiente em cima fica mais aconchegante, permitindo essa escolha do ambiente de acordo com a conveniência do clima. Já nesta outra casa, o mezanino foi fechado com vidro, maior isolamento acústico. Assim, áreas íntima e social podem ser utilizadas simultaneamente, sem interferência sonora do outro ambiente.
O exemplo desse mezanino, ele ilustra uma possibilidade diferente de se ter os dois espaços, aliás, os três espaços que dividem esse pé direito, essa distância entre o piso e o teto maior, com o uso desse mezanino para um estar íntimo com o uso de sala de TV. Ele está aqui na área mais íntima da casa e para possibilitar esse uso de uma forma melhor, então se optou por um isolamento, né, que ele permite o uso simultâneo dos dois espaços sem a interferência sonora. Pode estar assistindo um filme aqui, lá embaixo uma festa, uma conversa, né, sem que haja interferência do outro. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away. Além disso, aqui a climatização é mais eficaz. Por ser um lugar menor, o uso do ar-condicionado não interfere no restante da casa. Mas o vidro serve também como item de segurança, isolando o segundo andar da casa. E também a facilidade de climatização de cada um deles. Se eu estou à noite nesse espaço pequeno, quero climatizar só aqui, o ar-condicionado climatiza esse espaço sem ter que interferir em toda a área cúbica, né, dos espaços integrados. E sem perder o domínio visual, que é característico do mezanino, né, que é essa riqueza de poder estar aqui, olhar o que está acontecendo lá embaixo aqui em cima, né, com essa possibilidade também. Muitas pessoas também por segurança, né, gostam de ter esse isolamento, por a questão de um mezanino aberto, poder eventualmente uma criança cair, ou até em questões de segurança, no caso de uma invasão, poder fechar o andar de cima em relação ao de baixo, que também é contemplado com esse fechamento do mezanino. Muito legal e diferente. A seguir, Marcos Ruschel e Fernando Schmitz foram até o ateliê do artista Alessandro Sensi e viram obras maravilhosas. Depois do intervalo. De volta com o espaço urbano. As esculturas foram evoluindo ao longo dos tempos em um espaço tridimensional e podem ser representativas com formas naturais ou simplesmente abstratas. Inserir obras de arte nos projetos de decoração é uma boa pedida para enriquecer os ambientes de forma charmosa e elegante e ainda democratizar a arte. As obras de arte têm sido um recurso cada vez mais presente na decoração. Marcos Ruschel e Fernando Schmitz foram até o ateliê do artista Alessandro Sensi para te mostrar um pouco deste universo cultural. O artista plástico, quando cria, está produzindo sentimentos e emoções, expondo ideias, definindo formas variadas em algum determinado material. O artista Alessandro Sensi trabalha com arte há cerca de 20 anos. Há 15, tem ateliê no centro de Lajeado. Eu comecei, né, obviamente eu tinha interesse muito grande por imagem desde a infância. Eu ganhei da minha mãe, sempre ganhei. Quando eu era pequeno eu ganhava aqueles gibis, né, turma do Tio Patinhas ou da Disney ou qualquer coisa, mesmo da Turma da Mônica. E eu lia a imagem para ela, contava a história para ela, muito pequeno, antes de ser alfabetizado. Então já tinha uma coisa assim, as pessoas iam me perguntar, mas ele já sabe ler, né? Porque eu lia a imagem. Então a minha ligação com a imagem já é desde a infância, assim. Sempre desenhei também, era aquela criança que faz um desenho pro tio ver. Quando vinha visita eu era a atração
da história. Então, a partir do desenho, eu criei interesse pela imagem e aí pelas artes visuais. Hoje, eu não me caracterizaria por uma técnica, né? Eu não posso dizer que eu pinto ou só pinto, né? Eu uso qualquer tipo de expressão. Então, com qualquer coisa eu consigo fazer algo que tem ali um conteúdo e aí a gente também percebe. Porque depois do tempo tu também percebe o fundamento de conceito da arte, né? Que ela não está no material em si. Então, eu costumo dizer que o material é algo que se pode descartar. Se a ideia, se o contato com ele for bom, né? For produtivo por parte de quem vê, isso basta. Caminhando pelo ateliê de Sense, pode-se ver esculturas, pinturas, colagens, composições. Mas na hora das formas de expressão se observa algo em comum: o reaproveitamento de materiais. Então eu comecei a também entender que uma escultura, como era feita no Renascimento em mármore de Carrara, ela tinha um motivo para ser feita em mármore de Carrara que estava ligado à cultura daquele tempo, aquele tempo também, né? Aí eu também consegui agregar um outro tipo de valor à obra, que é o do conceito que o objeto já carrega. Então, quando eu uso uma colher, dali já existe todo um histórico e tradição cultural do uso da colher para uma determinada coisa, para um determinado tipo de uso prático, que eu vou acabar agregando à obra. Então, eu vou gerar um outro discurso também. O mercado de arte é uma coisa meio estranha de entender. Porque, na verdade, é muito difícil mensurar o valor de uma obra de arte, né? Começa por aí. Justamente isso também está nessa discussão de uso de materiais alternativos. Então quer dizer... E muitas pessoas entram nessa, né? Mas isso aqui era uma coisa que tu não gastou, a tua matéria-prima foi de graça, como se isso determinasse exatamente o valor, né? Então, não é uma relação tão direta com a matéria-prima, em primeiro lugar, né? É sim com o valor do conceito, quanto aquilo é capaz de te fazer pensar. Para fazer escultura, o artista pode utilizar diversas ferramentas para chegar no resultado planejado. Hoje em dia é muito comum o uso de esculturas na decoração, pois as obras de arte estão cada vez mais acessíveis. Esses objetos podem fazer parte na decoração, desde que seja determinado um local adequado para eles. E tem pessoas que hoje podem se dar ao luxo de ter objetos de arte, né? É diferente de tu ter uma reprodução, né? O fato é que a beleza que às vezes está num objeto de arte não é tão superficial, muitas vezes, quanto uma simples combinação de cores ou formas e tal. E isso é muito interessante. Eu também achei interessante que alguns arquitetos começam a colocar essa ideia, porque eu digo que essa beleza é outra, porque a gente foge um pouco desse âmbito só visual. Muitas vezes a beleza que está ali também é de um conceito, como eu falava antes. Então, tu ter dentro de casa uma coisa que não tem a beleza só da combinação da cor do sofá e da tela, no caso, é um pouco algo que vai um pouco além e também, claro que exige um pouco mais de quem vê, né? Exige que tenha os 5 minutos para olhar e entender que ali há algo mais do que só, né, uma combinação de cores, como eu ia falando antes. Mas eu acho isso muito interessante, porque obras muito conceituais estão entrando dentro da casa das pessoas, né? A escultura também ela vai ocupar um espaço, então o arquiteto mesmo, a pessoa que projeta o ambiente, tem que levar isso em conta, né? Ela ocupa um espaço e não é só o espaço da parede, no caso da pintura ou da tela. Muitas pessoas já vêm pintando a própria parede, então fazem um mural, né? As esculturas podem ser usadas na decoração em qualquer ambiente, desde que não ultrapasse os limites de espaço e se torne um estorvo. Ela deve ter, sim, local de destaque.
Parabéns ao Alessandro Sensi. Bom, a seguir te mostramos uma espécie de porão que foi transformado em adega, biblioteca e também um espaço para tocar violão. Conheça agora uma espécie de porão que foi transformado em adega, biblioteca e ainda um espaço para tocar violão. O ambiente foi todo elaborado pelo proprietário da casa, um administrador sem conhecimento em arquitetura. No local, a mistura de materiais como tijolo e madeira proporciona um aspecto rústico e ao mesmo tempo muito aconchegante. Ficou curioso? A gente te mostra! O espaço antes era inutilizado, pois não tinha ligação com a casa. O acesso era feito pelo lado de fora. Com a reforma, foi então construída uma escada interna. A única ajuda profissional foi para a estruturação dessa escada e também para sanar problemas de umidade. Essa casa muito antiga, então nós, quando adquirimos, resolvemos fazer algumas reformas. E o prédio, então, essa parte de baixo aqui estava abandonada, era um local isolado, não havia utilidade nenhuma. E, inclusive, havia problema de umidade também. Então, contratamos um arquiteto que nos orientou em algumas ações de melhoria desse local. E uma foi abrir uma escada interna, que foi desenvolvida, e também, em relação ao problema de umidade, aqui atrás nós temos uma parede que foi retirado todo o cimento e aparentemente resolveu essa situação de umidade que existia. Toda a reforma ela causa uma série de transtornos, então a quantidade de poeira foi violenta, mas quando há uma determinação e a gente estava bem preparado para todas essas situações que iriam ocorrer, passou tranquilo. Acho que hoje o prazer que nós temos de utilizar esse ambiente é bem grande, assim, comparado com todo o transtorno que nós tivemos. Em seguida, foi elaborada a utilização do espaço. Hobbies do proprietário e da família ganharam atenção. Local para leitura com cerca de 1.500 livros. Adega com espaço para armazenar 320 garrafas de vinho. E ainda um cantinho para tocar violão. A música, como eu comentei anteriormente, é algo que eu me identifico muito, então tocando, escutando, curtindo, é um momento meu de fugir das agruras do dia a dia, das correrias. Quanto à adega, é um antigo sonho também, que nós gostamos de vinho e estamos iniciando agora uma experiência e tendo a adega parece que facilita, porque a gente começa a estudar vinhos e acompanhar toda essa evolução. Conhecer vinhos é uma evolução permanente, assim, é algo bem gratificante. Em relação à biblioteca, são livros da minha área de conhecimento e outra área que eu gosto muito, além da administração, é a parte de filosofia e história. Então, quando eu quero curtir uma boa leitura, eu tenho o livro aqui adequado na mão, digamos assim. Entre os materiais utilizados, madeira, metal e tijolo de cerâmica sem revestimento. Elementos diferentes, mas que juntos tornam o ambiente acolhedor. Além disso, peças de decoração dão um toque especial para o local. O desafio foram os móveis, que tipo de móveis a gente iria colocar nesse ambiente. E optamos por um tipo de móvel mais rústico, principalmente madeira de construção, de demolição e também madeiras de eucalipto. Nós temos os livros acondicionados em prateleiras, todos protegidos contra a poeira, a própria umidade também.
E em relação a outros materiais, foram utilizados muito metal na adega para fazer as prateleiras. Criamos um piso diferenciado ali também, simulando madeira, que é um piso de cerâmica, piso cerâmico, bem interessante. Aqui não há televisão ou computadores. A ideia é essa, ficar distante da tecnologia, aproveitar a companhia dos amigos e familiares ou apenas desfrutar do ambiente mais isolado do restante da casa. Aqui nós reunimos amigos e também realizamos tarefas individuais, como estudo, leitura, preparar aulas, que é outra atividade minha, então a gente usa, olha, muito bem esse espaço. A última compra, digamos, do ambiente aqui foi uma máquina de café, então a gente, além do vinho, a gente pode tomar um bom café, sempre tem à disposição. Desde derrubar paredes e construir a escada, até a compra dos móveis e objetos de decoração. Foram gastos cerca de R$20 mil para essa reforma. Muito diferente, né? Bom, por hoje é só, Espaço Urbano chegou ao fim, mas por favor não deixe de conferir o nosso conteúdo na página do YouTube, na TV Univates. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.